Vamos, eu preciso de pelo menos uns 6.000 incendiários. Tem algum incendiário aqui? Eu vim pregar para uma igreja viva, debaixo de uma unção que gera avivamento. Então você não vai ser um espectador, você vai queimar junto comigo até o final, até que ele venha, amém? A palavra de Deus em Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus fala a respeito de um Deus que se difere de todos os deuses do panteão ou da mitologia ou das culturas asiáticas, das culturas antigas. Nenhum deles, sendo supostamente criador, se fez criatura para experimentar o que a sua criatura experimentava e redimi-la a partir de uma vivência própria. Jesus é o único Deus que se despiu da glória, se fez homem e enfrentou tudo que eu e você enfrentamos. E por que ele faz isso? A gente poderia falar por horas a respeito disso. Só alguém que veio de uma semente irrepreensível poderia redimir a criação. Todos nós nascemos de uma semente que já tinha uma mancha de pecado. O pecado, ele já fazia parte da nossa concepção desde a queda de Adão. É por isso que aquela parábola que fala sobre o bom samaritano fala a respeito de um religioso que não faz nada pelo homem caído. Em seguida, um levita, alguém que trabalhava na administração do templo, não faz nada pelo homem caído. Mas então vem um homem por um outro caminho, um viajante, alguém estrangeiro, ou seja, alguém que não era daqui, mas veio para cá. E a Bíblia fala que esse homem, que veio de um caminho distinto, então fez pelo homem caído que a religião não poderia fazer. A parábola do bom samaritano é muito mais do que justiça social ou boas ações. A parábola do bom samaritano fala a respeito de uma salvação que só poderia ter sido liberado por alguém que não necessitava ser salvo, alguém que não necessitava de perdão ou de remissão, alguém que veio de uma semente irrepreensível, incorruptível. Por isso que Jesus é gerado dentro de um ventre virgem, porque não poderia ter sido um ventre visitado pelo sêmen de homem algum. A palavra sêmen, inclusive, ela está ligada à semente, ou seja, uma semente que veio do próprio Deus, enxertado dentro de um ventre nunca antes visitado, gera então o verbo encarnado, o próprio Deus caminhando na terra. E a palavra de Deus diz que esse homem, que também era Deus, viveu o que eu e você vivemos, passou pelo que eu e você passamos, enfrentou as tribulações que eu e você enfrentamos. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi subjugado, ele foi rejeitado. Então, a partir de toda a vivência de Jesus, ele estabelece uma vitória na cruz do Calvário. Por isso a palavra de Deus diz que precisamos ter em meio a toda tribulação bom ânimo, meio a toda confusão, todo o levante, todo ataque das trevas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Alguém está comigo? Diga amém. Está dando para acompanhar na velocidade 2? A gente gosta de complementar essa passagem como se Deus precisasse da nossa ajuda para ser quem é e fazer o que faz. A gente costuma dizer: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Mas ele não está ancorando pela vitória do passado uma vitória nossa no futuro. Ele está dizendo: quando eu venci, está consumado. Em outras palavras, tem de bom ânimo, eu venci, game over.
já está estabelecido, consumado. A tua vitória de amanhã não vai vir pela tua batalha de amanhã, vai vir pela batalha que eu já travei por você há mais de 2000 anos atrás. Eu recebi sobre o meu corpo o teu jugo, eu recebi sobre a minha carne o teu pecado, eu recebi a partir daquele cálice a separação. Eu fui desconectado do meu Pai, da Trindade, porque naquele momento então ele morre não como filho de Deus, mas como pecado de toda a humanidade. Mas ao terceiro dia o Pai então envia o Espírito que adentra um lugar de morte, em meio ao Hades. Então a vida que havia morrido volta a viver, e é essa a certeza que temos, é a garantia de que, a despeito de tudo que se levante ao nosso redor, tudo vai terminar bem, porque a última palavra do meu Deus, mesmo que eu esteja em meio a cenários de morte, quem sabe até sepultado, a palavra de Deus pode fazer um homem voltar a viver. Foi assim com Lázaro, foi assim com o exército no meio de um vale de ossos secos, foi assim com Jesus, e será assim com cada promessa que você enterrou ao longo dos anos. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Eu declaro o poder de ressurreição. O próprio Deus que viveu o que você vive, passou pelo que você passa e sabe o que você sente, Ele trará de volta à vida aquilo que parecia estar morto. Eu declaro em nome de Jesus, projetos de Deus, palavras de Deus, promessas de Deus, voltem a viver. Alguém comigo aqui diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus está dizendo: o Deus verdadeiro e fiel se compadece, não só porque ama aquilo que fez, mas porque sabe o que vocês sentem, porque sentiu também. Ele ordena que honrem pai e mãe, porque Ele honrou também. Ele ordena que a gente seja submisso, porque Ele se submeteu também. Deem a Roma o que é de Roma, deem a Deus o que é de Deus. Aquela moeda de ouro que vem na boca de um peixe gera um milagre financeiro, não para qualquer tipo de coisa, senão para pagar o imposto. Alguns acreditam que Pedro e Jesus eram o único em maioridade, e por conta disso precisavam pagar o imposto, e por conta disso são os dois citados na confecção desse milagre. Eles estão ali, e aí da boca de um peixe sai uma moeda de ouro, e eles pagam o que precisavam pagar. Então Jesus ele se apresenta como Senhor, mas também como servo. Coloca uma toalha na cintura e lava os pés dos discípulos. Ele se coloca como mestre, mas também como aluno, como de costume ia à sinagoga para aprender, e em algum momento ele se levanta e começa a ensinar. Ele se apresenta como filho, mas a liderança dele também é paternal, porque você tem alguém como João, com a cabeça recostada sobre o seu peito para ouvir as batidas do coração de Jesus. Então ele é alguém que, ao mesmo tempo que se apresenta como filho, também tem uma liderança paternal, e eu boto entre aspas, também em alguns momentos se revela como pai. Ele é alguém que, mesmo sendo livre de qualquer condenação ou mancha de pecado, quando é chamado de bom, ele transfere isso para o Pai. Ele fala: não, bom é o Pai que está nos céus. Então o verbo encarnado não pode ser julgado sobre nenhum aspecto. Não houve nele vanglória, não houve nele em nenhum momento nada que pudessem condená-lo. E a palavra de Deus está dizendo que esse homem, que também é Deus, enfrentou todas as tribulações que a gente enfrenta. E ele então agora está como intercessor, assentado à direita do Pai, e ele intercede por nós. E é por conta do que ele fez que podemos confiadamente caminhar debaixo da misericórdia e da graça de Deus. E a partir desse entendimento que eu quero pregar a mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje é sobre o Deus que luta por você. Alguém está comigo? Diga amém. Fala para quem está do seu lado: existe um Deus que luta por você. Vamos lá, Goiânia Alphaville, Igreja do Avivamento. Vamos, alguém comigo? Você pode levantar as mãos e declarar: diga, o meu Deus luta por mim. Isso pode parecer simples, mas na verdade isso é muito poderoso. É um conceito até diferente de muitas outras religiões ou do entendimento de muitos outros pseudo-deuses. Porque a religião normalmente coloca no lugar em que você precisa fazer algo para.
O Evangelho nos coloca no lugar em que o Filho de Deus já fez algo para. A religião fala, você precisa parar de fumar para se achegar a Deus. O Evangelho fala, vem do jeito que você está e deixa que eu limpo você. A religião fala, você precisa parar de beber para se apresentar. O Evangelho fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A religião fala, você tem que fazer algo, porque o fazer na religião carrega um poder de justiça própria. Quando eu faço, eu me justifico. Então eu preciso fazer. Tem muitas religiões pautadas em